Então, aqui nosso trabalho, né, SOS Trabalho Decente, Aposentadoria, Realidade ou Ficção, que é o nosso tema de hoje. As inquietações que a gente quer trazer, se o slide rodar aí, são inclusive de um livro, né, onde tem um artigo do nosso palestrante. Eu achei interessante trazer por conta justamente de já ser de domínio, né, e de um assunto bastante interessante, atual, que a gente quer saber mais sobre. E eu vou fazer uma leitura rápida, né, de alguns trechos que estão nesse artigo, escrito nesse livro, Ciência Política. Com ajustes acanhados e deficientes, desde a Constituição de 88, as reformas não consideraram todas as mudanças ocorridas e a ocorrer na sociedade brasileira, o que está implicando em seu colapso, com crescentes despesas e déficits irrecuperáveis. Seguindo o outro slide, achei interessante trazer, né, essa balança, né, que a cultura de previdência no Brasil deve ser ressignificada, de forma que as atuais gerações tenham outra cognição de futuro autossustentável e de menor dependência do Estado. E passando aqui para outras inquietações, o artigo também fala sobre a evolução tecnológica, né, e quanto isso influencia na velocidade correspondente nas adequações da Previdência brasileira, que tem implicado no seu colapso, com crescentes despesas. Redução da base dos trabalhadores, por exemplo, uma população economicamente ativa, e é um desafio ao sistema previdenciário brasileiro. A premissa da Previdência Social brasileira, que é a geração que está trabalhando hoje para a Previdência da geração anterior, na expectativa que a próxima irá pagar a anterior, né, a sua. Aqui algumas charts, né, que a gente trouxe também sobre aposentadoria, né, aqui essa primeira. Pronto, já tenho todos os documentos para me aposentar. E a atendente fala, só falta o atestado de óbito. Novas regras, né? Tu vais te aposentar quando? E ele aqui na próxima encarnação. Outra provocação, assim, que a gente tem uma inquietação, que são questões também do artigo. Não basta viver muito, o desafio é continuar vivendo sem políticas públicas, sem cuidado, sem saúde, sem cuidadores, sem recursos financeiros. Temos um país que envelheceu antes de enriquecer e que demanda mais recursos. E aí tem uma pergunta, né? Como é ouvir esse tipo de coisa de um país com tantos recursos e potencial para crescimento e ainda enfrenta essa dificuldade de distribuição de financiamento para setores como educação, previdência e saúde, né? Essa é uma pergunta bastante interessante. A Vivi travou. Passando de pessoas, de brasileiros que estão... Oi, Vivi. Brasileiros que estão... Oi. Parecia que tinha dado uma travada. Parecia que tinha travado. Eu não sei se era o meu aqui ou se foi para todo mundo. Desculpa. Mas voltou, né? Voltou. Sim. Tá. Aqui são umas reportagens, né, de brasileiros que se preparam para uma certa aposentadoria, né, que seja independente do próprio Estado. Aqui, com a reforma, o brasileiro revê renda para a aposentadoria, de forma independente, né, é o que diz a reportagem. Previdência social é limitada, de jovem que mantém plano privado. A questão do avanço tecnológico novamente, e algumas perguntas aqui, né? Como garantir esse aumento da produtividade, que é necessário, quando a gente tem tantas queixas sobre trabalho demasiado, estímulo ao empreendedorismo com consequências de adoecimento e impossibilidade de descanso remunerado, por exemplo. A própria reforma evidenciou que se deve trabalhar mais para sustentar esse déficit previdenciário, e o que dizer sobre essa influência dessa balança que parece desequilibrada e que remete a assuntos sobre qualidade de vida e saúde integral. E terminando sobre os opositores da reforma, né, que achamos interessante trazer, sobre alguns artigos e alguns escritores que falam muito mal sobre a reforma e o que ela fez com a própria Constituição, né? A reforma da Previdência se destina a preservar o futuro da Previdência Social mesmo,
e a Constituição instituiu também um leque diversificado de receitas para fazer face às responsabilidades da sociedade, dos poderes públicos e oferecer proteção em caráter universal, é o que diz a Constituição. E uma outra, o último slide, uma das oposições da reforma é que ela não leva em conta as formas de sonegação por parte de empresas, por exemplo, contribuições previdenciárias, que se manifestam de várias maneiras. Pagamento por fora de salários e registro na carteira, que a gente sabe que acontece, contratações sem registro, sonegações de informações como acidentes de trabalho, por exemplo. E ela termina dizendo, né, que a prevalência do negociado sobre o legislado apontam no sentido de enfraquecimento da remuneração do trabalho e expansão das modalidades informais e ilegais de contratação, fragilizando assim a sustentação da Seguridade Social. Aqui estão as referências, ok, que eu trouxe, são 2 referências, e eu termino aqui passando a palavra para a Daniele, tá bom? Obrigada. Obrigado, querida. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? É um grande prazer estar aqui de volta com vocês. Eu sou a professora Daniele, professora de Finanças, do Departamento de Administração da UF Macaé, colega aí da Isabela. E antes de qualquer coisa que eu venha falar, eu tenho que dar os parabéns a ela por esses 10 anos de café com RH, e dizer que ela é uma guerreira e que eu tenho muito orgulho de ter chegado na UF, ter sido recebido por ela com tanto carinho. Então, assim, é um grande prazer, né, fazer parte da equipe do Café com RH. Isabela é muito visionária, então vocês já perceberam, ela atua em muitas frentes. E lá no início da pandemia, ela me chamou e pensou junto comigo essa ideia de um SOS Educação Financeira. Então, assim, para quem está chegando aqui, de repente, hoje pela primeira vez, durante a pandemia toda, nós fizemos eventos voltados também para esse aspecto da área financeira, né? Falando com as pessoas sobre endividamento, sobre investimentos, né? Sobre consumo excessivo, sobre a importância da educação financeira. Então, assim, muitas discussões já aconteceram aqui e já há algum tempo que as pessoas pediam sobre esse assunto, falar um pouco sobre a aposentadoria, sobre esse futuro, né, sobre a previdência. Então, assim, é muito oportuno esse momento para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Dizer o seguinte, vocês podem a todo momento e devem colocar sugestões para a gente no chat, porque lembrar que esse evento hoje foi uma sugestão de vocês, né? Em outros eventos anteriores, foi pedido esse tema. Então, dentro do possível, nessas parcerias que o Café faz e a Isabela faz tão bem, a gente vai buscando profissionais que venham atender a algum pedido, alguma demanda que vocês sintam necessidade, tá bom? Vou passar a palavra logo para o Luiz, porque eu acho que o tempo aqui é dele, a gente quer ouvi-lo. Mas eu queria antes, Vivi, fazer um comentário que é o seguinte. O Luiz, ele preparou uma enquete. E essa enquete seria muito importante se vocês respondessem no iniciozinho logo, agora, da fala dele, para que vocês não ficassem influenciados pelo que ele vai falar, tá? São perguntinhas rapidinhas, a Vivi vai botar aí, né, Vivi, o link no chat, e aí seria bacana se vocês respondessem agora, no início, para que vocês não sofressem influência da fala do Luiz, tá bom? Esse foi um pedido dele, ele está fazendo doutorado, ele vai falar melhor, então vamos aí com carinho atender aí esse pedido dele, tá bom? Obrigada, Isabela, obrigada, Vivi, a toda a equipe aí do Café com RH. Vamos lá, boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo, uma boa tarde especial para a Daniele, Diane e Isabela. Sabendo aí que são 10 anos já de café e eu não fui ainda tomar um café aí, gente, que isso. Eu acho que não vai dar para a gente conversar tudo que tem para conversar aqui hoje, então já fica marcado aí o café para a gente concluir as conversas, tá bom? Mas vamos lá, está sendo, né, muito prazeroso vir aqui conversar com vocês sobre esse tema, né? Vi aí as primeiras colocações aí que a Viviane provocou, são provocações boas, né? É uma área muito sensível, que quando se fala acaba se extremando para um lado ou para o outro. Vou procurar trazer para vocês alguma coisa bastante equilibrada, tá? No sentido muito de racionalidade e menos de paixões, tá bom?
Então, eu vou iniciar aqui uma apresentação. Eu pediria que você... quanto à pesquisa aí, eu estou num momento de pesquisa, né? Me aprofundando um pouco mais nessas pesquisas. Na própria apresentação, vocês vão saber um pouquinho por que eu selecionei essa temática como pesquisa, tá? Mas quem puder, eu vou ir no início da introdução, dá tempo, não leva mais do que 1 minuto e meio aí para a resposta. São 10 perguntinhas de múltipla escolha, muito rápida efetivamente, tá? É mais para ter a sensibilidade desse grupo, que eu procuro até tentar usar aí na evolução da minha pesquisa, tá bom? Eu vou botar uma apresentação na tela e eu pedir, por favor, vocês dar o ok. Ó, a apresentação está ok aí na visão de todo mundo. Aparecendo sim para a gente aqui, não tá, gente? Eu tô vendo. Então tá bom, eu só estou aqui na tela agora com a apresentação e uma barrinha de ferramenta, não tenho muita intimidade com o Zoom, mas qualquer erro aí vocês me avisem, por favor. Então, até pela brevidade do nosso tempo, eu vou tocar uma apresentação. Por mim, fiquem à vontade, se tiver que interromper agora, não sei se tem alguma regra para fazer qualquer tipo de questionamento, ou até mesmo ao final, tá? Mas eu vou tocando aqui conforme as necessidades, vocês me avisam, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, quem é esse cara que veio aqui, né? Falar sobre esse assunto. Então, muito rapidamente, que caminho eu percorri até chegar à curiosidade de fazer essa pesquisa, né? Então, tem uma trajetória aí de vida, só para vocês saberem. Então, como é que eu cheguei até aí? É bastante tempo, né? Para a gente chegar e pensar em aposentadoria. Estou querendo até influenciar para que não levem tanto tempo para pensar, né? Então, eu tenho uma formação de nível médio de técnico de mecânica, depois me formei em contador, depois eu me especializei em ciências contábeis. Na época, um grande sacrifício, tinha que ir 3 vezes por semana ao Rio e voltar. Eu sou morador aqui de Campos da Casa, ia 3 vezes ao Rio e voltava por semana. Hoje é bem mais prático as coisas, né? Depois fiz um mestrado em engenharia de produção, concluindo em 2001, e vocês podem ver que teve um grande hiato aí, né? Até que agora, no momento, eu estou fazendo, então, um doutorado em cognição e linguagem na UF, tá bom? Bom, minha vida profissional acabou passando pela minha formação também, né, acadêmica, né? Então, os primeiros 10 anos de vida eu trabalhei na área de manutenção em empresas offshore. Depois eu fui gerente de contabilidade e custos em empresa offshore. Depois o leque foi, né, primeiro a visão apenas econômica, depois aumentando o leque um pouquinho, avaliação de desempenho com a visão um pouco mais abrangente, que não só a econômica. Depois, já que você fica avaliando, vem aqui gerir com a gente, né? Gestão e planejamento, né? Gerenciamento e planejamento de gestão, e atualmente, né, atuando também em análise econômica de projeto, ou seja, a um certo ponto, até o ponto da escolha para o doutorado aqui, na verdade, eu trabalhei com uma redução de carga horária, isso tem a ver com aposentadoria, né? De carga horária de trabalho, voltei a ser, então, um analista, voltei a uma especialização, análise econômica de projeto, né? Durante essa vida, eu também toquei uma vida acadêmica de professor, né? A partir de 98, eu atuo como professor em nível médio e nível universitário, sempre nas áreas de contabilidade, finanças e análise de projeto. Bom, em 2014, eu me aposentei pela INSS. Talvez ali fosse um marco para mim iniciar um processo de aposentadoria. E aqui eu já começo a dar algumas falas que têm a ver comigo, que pode ser que tenha a ver com algumas pessoas, né? Um grande segredo também para não criar grandes ansiedades é gostar de trabalhar, né? Esse seria o muito bom, né? Ou seja, o trabalho não ser um fardo e não ter grandes ansiedades na aposentadoria, sob o ponto de vista de que eu vou sair de uma situação de tristeza para uma situação de maior felicidade. Dá para ser feliz trabalhando, né? Isso é importante. Mas, a partir do meu momento de aposentadoria, eu comecei a pensar seriamente nisso. Pô, que momento é esse? A gente sabe que o corpo também vai sentindo, né? E com o tempo, mesmo sendo feliz trabalhando, existe a necessidade da aposentadoria. Dentro disso, então, eu vim conversar com vocês sobre aposentadoria e focando, né? Por quê? Eu entendo que um grupo aqui na UF vai ser um grupo de grande maioria de estudantes em idade universitária aqui muito focado na sua grande maioria em jovens,
E aí eu estou falando, vamos lá, vamos ter um papo reto sobre isso, já numa visão de jovem, que é o jovem que tem que discutir previdência. Quando você chega numa idade da própria aposentadoria, na verdade, você vai passar a usufruir dela e não discutir ou planejar a sua previdência futura, né? Então, botei 4 aspectos aqui que a gente vai tratar. A previdência e o direito à igualdade, muito focada em previdência social. Depois, o que me levou à motivação da pesquisa, o problema que eu estou, sob o ponto de vista de visão econômica e de cognição, que eu estou trabalhando quanto a que problema é esse que a previdência tem e como é que numa tese de doutorado eu poderia contribuir com isso. Então, a previdência e o direito à igualdade, né? A gente vai falar muito aqui sobre a Constituição brasileira, tá bom? Então, perante a nossa Constituição, a previdência, né? A gente tem os direitos fundamentais lá descritos, né? E são os direitos que atribuem à pessoa a dignidade de pessoa humana e igualdade concreta entre os indivíduos, né? Essa concreta aí é muito importante, né? Não é uma igualdade de tratamento, é uma igualdade que traz oportunidades concretas. A gente vai ver logo adiante. Bom, passando uma linha muito tênue aí ao longo do período, aí o direito à igualdade passava por todos iguais perante a lei, numa visão chamada hoje de uma visão negativa, cidadãos são tratados sem distinção, ou seja, tratados da mesma forma. Ao longo, né, da utilização dessa Constituição, houve a constatação de que era insuficiente para atingir as minorias, né? Todos iguais perante a lei, mas numa visão mais positiva, chamada visão positiva do direito, cidadãos com mesmas oportunidades. E aí, a partir do ano 2000, até mesmo 98, a gente já tem algumas, ações afirmativas, garantia da dignidade mínima ao humano. Então, esse mínimo também, o que é isso, né? Que qualificação é essa de dignidade mínima que vai trazer o direito à igualdade? Bom, a previdência e o direito à igualdade ainda, estabelecidas racionalidades de que a compreensão do direito fundamental da igualdade analisa-se à luz do direito fundamental o leque das desigualdades sociais. Quais são as desigualdades sociais que têm que ser tratadas para garantir o direito à igualdade, né? São elas educacionais, profissional, econômico, político e cultural. Aqui, no cerne da pesquisa, eu estou tratando muito mais a visão econômica, né? Então, na Constituição Federal, o direito ao trabalho, o trabalho aqui, não só o aspecto profissional, mas o aspecto econômico do trabalho, é descrito como um direito fundamental e se desdobra numa série de outros direitos, sendo o direito da Previdência um deles. Ou seja, a Previdência é um direito fundamental que está imbuído no direito à igualdade, né? Então, a Previdência Social brasileira trata-se de um direito fundamental no âmbito econômico. Conclui-se que as ações a favor de sua universalização devem ser tratadas como uma política social de redistribuição de renda, ou seja, uma ação afirmativa que busca igualdade, equidade e justiça. Então, a Previdência, mais conhecida hoje como Previdência Social, ela tem por função uma melhor distribuição de renda, buscando a dignidade e igualdade mínima para o cidadão. No artigo 6 da Constituição, estão lá previstos aí quais são os direitos sociais, que direitos são esses, dentre eles está lá previsto o de Previdência Social, né? Esse direito da Previdência Social como direito mínimo, ou seja, que está nos trazendo aí o direito à igualdade, comunga com a Declaração Universal de Direitos Humanos, feita lá em 1948, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, tem mais, são 2 pactos, na verdade, um mais voltado para o lado econômico, em 1966, o trabalho decente, aí, até citado aí, né, por Isabela, aí quando ela estava desenhando aí o Café com RH, feito pela Organização Internacional do Trabalho, em 1999, e mais recentemente, em 2015, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, na verdade, é uma composição de objetivos feita em 2015, onde os governantes hoje, junto à ONU, assumem compromissos de atender a uma série de indicadores que nos levariam a 2030 a uma situação de melhor sustentabilidade. Bom, sustentabilidade em diversos aspectos, inclusive do trabalho e da previdência. Falando um pouquinho deles, né, são 17, não vou aqui tecer e tentar, né, descrever para vocês os 17, mas com foco em previdência, eu acabei cutucando todos eles aqui e
trazendo para vocês pelo menos 3 observações que eu considerei importantes aqui. São 17 objetivos. Dentro desses 17 objetivos, nós temos 169 metas a serem cumpridas, atendidas ao longo do período, culminando em 2030. Né? Esses foram traçados lá em 2015, ou seja, já temos 7 anos percorridos. Né? Dentre eles, eu queria citar aqui, né, no erradicação à pobreza. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas, em todos os lugares, atualmente medida como uma pessoa vivendo com menos de $1,90 por dia, né? $1,90 por dia. Né? Fiz um comparativo com o nosso salário mínimo aqui, né? Nosso salário mínimo hoje é 1.212. Se a gente considerar que um salário mínimo aí dividido por 30, eu tenho R$40 por dia. Se eu considerar a taxa de dólar, foi a taxa de ontem, né? 5,29, eu teria aí $7,64 por dia. Considerando aí a família brasileira como tendo em média, aí eu estou trabalhando a média, a gente sabe que isso é muito discrepante, a variância aí é muito grande, né? Mas uma média de 3,7 membros, tirado lá do próprio quadro da ONU, né? O tamanho médio das famílias brasileiras diminuiu de 3,62 em 2008 para 3,07 em 2018. Então, 3,17 daria 2,49. Então, ou seja, o nosso salário mínimo não está enquadrado, né? Mas, ou seja, é muito perto do que eles chamam aqui, atualmente, vivendo com menos de 1,9 de pobreza extrema. É um pouquinho acima da pobreza extrema, em média, né? Imagine famílias fora da média, né? Ou seja, variável aí com 5, 6, 7 membros na família. Temos muito o que fazer. No 8º ODS, desculpa. No 8º ODS aí, proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e as pessoas em emprego precário. Entenda-se trabalho, direitos trabalhistas, a previdência social como um desses direitos trabalhistas. Né? Tem muito mais. Esse objetivo 8 tem uma correlação bastante direta aí, pelo que eu vi, com os objetivos aí do Café com Radar. E redução das desigualdades até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica, política de todos, independente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica e outra. Ou seja, aí a Previdência ela entra como um agente direto em distribuição de renda e tentar diminuir, empoderar, né, fazer a inclusão social dos grupos minoritários. Bom, falando aí um pouco de previdência social e seu objetivo. A nossa Constituição já faz isso sob o ponto de vista de legislação. Agora, aí vem um grande questionamento e já é uma provocação, né? Bom, eu tenho talvez plenitude de legislação? Talvez tenha plenitude de legislação. Agora, a plenitude de ação, né? Como é que isso está acontecendo no nosso dia a dia? Né? Isso aí foi uma das motivações da pesquisa. Né? Aqui eu trouxe esse quadro que eu preparei de ontem para hoje, exatamente para trabalhar com vocês essa diferenciação de previdência social e previdência como um todo. Né? Então, a pesquisa aborda os aspectos econômicos do ser humano previdenciário, a natureza, né? Estudando um pouco aí já da parte do ser humano, né? O ser humano está normalmente já é um ser previdenciário, já busca proteção, né? E suas iniciativas de previdência econômica, aqui com foco sempre econômico. Então, nós temos tipos de previdência no Brasil. Temos a previdência social, que aqui eu estou abordando os aspectos econômicos, saindo um pouquinho do aspecto saúde, não que ele não seja econômico, mas a disponibilização de saúde para fins dessa pesquisa, né? A classe atende a todo cidadão brasileiro, né? Hoje quem trabalha e está regularizado paga a previdência. Previdência privada, existe a previdência aberta, todo cidadão brasileiro pode fazer, e existe também a previdência privada complementar fechada, que são de alguns empregados de algumas empresas ou entidades, autarquias, tal, que oferecem a chamada previdência complementar fechada. Todas essas são de natureza privada, né? E aqui eu trago acima as classes econômicas brasileiras. A população brasileira é dividida em classes econômicas A, B, C, D e E. Né? A princípio, a Previdência Social, com seu aspecto econômico de aposentadoria, né? Atende a um máximo de, hoje atualizado para janeiro de 21,
o pagamento máximo de uma aposentadoria seria de R$ 7.000 para quem contribuísse ao longo da vida com 10 salários mínimos, trabalhasse o tempo necessário, estivesse na idade necessária, tudo cumprido a regra, ele teria no máximo R$ 7.000 de remuneração, né? Isso daria um mínimo de um salário mínimo até, aqui dentro da Previdência, até 5,84 salário mínimo, que avançaria um pouquinho sobre a classe C, que é de 4 a 10 salário mínimo, que atingiria 5,8. Qualquer um de qualquer classe que quisesse, pós-aposentadoria, trabalhar acima desse mínimo, tem que, naturalmente, não só contribuir com a Previdência Social, até porque ela é obrigatória, né? Mas também pensar e se dedicar, né, a um planejamento de previdência privada, seja ela das que existem disponíveis, seja ela como outra forma de investimento que ele visualiza para as suas realizações futuras e suas demandas futuras de sustento, tá? Então, eu estou focando ali nas duas, né? Na Previdência Social para atingir aquelas classes e na previdência privada para atingir níveis maiores de remuneração. Como planejar a aposentadoria? O que é aposentadoria, vovô? Do jeito que as coisas vão, é algo que você nunca vai ver, netinho, né? Essa é uma visão bastante crítica do que a gente chama de aposentadoria, porque cada vez se trabalha mais, né? A gente vai entender um pouquinho isso também, né? Porque cada vez se trabalha mais, como sob o ponto de vista de se trabalha mais tempo, né? Que tem uma contraposição direta ao ambiente de trabalho saudável, ou temporário, tudo mais. Mas esse netinho aqui, se ele não ficar esperto, aí vem uma pergunta aqui que eu achei bastante engraçada, né? Alguém sabe informar se o tempo no Face ou no WhatsApp conta para a aposentadoria? Porque muitas vezes está se dedicando muito a isso e não está se dedicando ao planejamento dessa aposentadoria. Existe um outro relógio para poder conquistar este. Então, tem um outro relógio disparado, que já está disparado para muitos de nós, né? Para eu poder conquistar o tal do relógio do aposentado, que tanto faz, que horas são agora, que dia da semana, toda segunda-feira é um dia bastante feliz, né? A gente ouve muito falar disso, mas para conquistar esse relógio de aposentado, eu já tenho um outro relógio disparado. Que relógio é esse, né? Então, a minha pergunta a vocês, aposentadoria para quem? Né? Aí tem muito de cognição nisso aí, né? A gente vê as propagandas de aposentadoria, tudo, mas sempre tem uma pessoa de um pouco mais de idade. Aí eu estava até brincando hoje aí, Viviane, com o Daniel. Olha só, o próprio quadro que a gente botou aqui para aposentadoria apareceu quem? Um senhor, né? Um senhor fazendo conta, né? A ideia é essa, mas para planejar a aposentadoria, temos que começar desde jovem para facilitar a vida, para atingir essa aposentadoria. Essa cognição é bastante trabalhada no que eu vou apresentar a vocês. Aí, quando iniciar a implementação? A idade. Posso começar aos 10 anos? Tem família aí que pega o seu filho e já começa a pensar em aposentadoria dele a partir dos 10 anos. Se eu começar aos 10 anos, eu tenho uma capacidade de acumulação muito maior para a época da aposentadoria, ou até mesmo para começar antes, né, a me aposentar. Com 25 anos, a minha capacidade de acumulação vai ser menor e assim consecutivamente. Quanto mais tarde eu pensar em acumular, mais tarde, mais difícil vai ser para acumular mais. Bom, essa é uma lógica. Então, estou dizendo, esse relógio já está disparado, na verdade, no momento que a pessoa nasce. Por que os universitários são público-alvo, né? Aqui é só uma enquete, não foi preparada por mim, foi preparada pelo Aquiles Mosca, é um estudante da área de previdência, né? Então, ele fala a importância de começar cedo, né? Então, ele fez uma simulação como se fosse necessário R$500 mil acumulados para você se aposentar. E aí ele faz algumas simulações, né? Se você, para ter R$500 mil, né, lá com 65 anos de idade, que estabelecendo como a idade para aposentadoria, né? Se eu, ao longo da vida, começar com 25 anos, eu preciso guardar R$561 por mês. Se eu começar aos 40, 261, basicamente um salário mínimo por mês. Se eu começar aos 50, 2.500. Se eu começar aos 60, só tenho 5 anos para acumular os 500, tem que guardar 8.130 por mês para fazer isso. Ou seja, a ideia da escada aqui é mostrar que é muito mais difícil começar aos 60 para acumular, entendendo que a minha meta para me aposentar seria os 500 mil.
tá? E 500 mil por quê? Porque foi considerado o acúmulo necessário para a manutenção de gastos de uma família de classe C por 16 anos. Tá? Mas classe C é uma família que ganha de 4 a 10 salários mínimos. Mas o importante é você estabelecer a sua meta e você pensar nela. Volta aquele quadro para dizer, peraí, de 1 a 5,8 salário mínimo, está ok para mim? Isso está ok? Ou pode ser uma bomba para mim? Né? Porque eu hoje tenho uma vida que me demanda 10, 20 mil reais mensais de consumo. Né? Se você pensar que hoje uma faculdade, o pagamento de uma faculdade, o pagamento de um estudo de filho, o pagamento de um plano de saúde, será que eu estou disposto a começar uma aposentadoria e regredir a minha capacidade econômica, regredir meu nível de qualidade econômica de vida? Se for isso, pode ser que esteja ok. Mas, se não, eu tenho que pensar em previdência privada também, né? Porque hoje estamos limitados a isso. Bom, como é que está acontecendo isso e por que cada dia fica mais complexo e complicado a aposentadoria e o respeito à idade, o respeito à remuneração, né? Então, aqui eu trago alguns gráficos só para trazer a mente da gente, né? A nossa natalidade vem regredindo ao longo do tempo. Eu não vou ficar traçando o número aqui com vocês, tá? Então, vou falar só de tendência. Natalidade menor. Expectativa de vida maior. Isso eu não vou conseguir não falar de número. Em 1940, em média, se vivia 41,5 anos. Hoje não, né? Antes da pandemia, a pandemia arranhou um pouco isso aí, né? Mais 76,6 anos, né? Ou seja, nós tivemos um aumento de 35 anos no tempo de vida, né? Desde 1940. Bom, e como é que está ficando a nossa pirâmide aí? Nossa pirâmide está demonstrando o seguinte, né? O meu topo está cada vez ficando, meu topo que eu estou considerando maior de 65 anos, está cada vez ficando mais inchado, ou seja, maior concentração de pessoas no topo, que a princípio representam aposentados, e a base, que a nossa aposentadoria hoje ainda está desenhada assim, a base trabalha e paga a aposentadoria de quem está aposentado agora. Mas não seria para ser o contrário, quando ele trabalhou, juntou dinheiro para essa previdência social, né? Ela começou com esse enfoque de juntar dinheiro para mim mesmo, mas ao longo do tempo o dinheiro foi consumido e hoje ela é totalmente dependente que a base trabalhadora atual pague a aposentadoria de quem tem aposentado hoje. Então, vocês já conseguem visualizar que em 2060 eu terei muito menos gente trabalhando para pagar muito mais aposentadoria. Evoluindo aqui um pouco mais, bom, muito mais aposentadoria que já vem ocorrendo. Aqui eu tenho, nesse gráfico, duas informações. O número de aposentadorias por ano, cada ano esse número de aposentadorias, tá? Estão nas barras azuis. Bom, veja a tendência, subindo. E o valor das aposentadorias a cada ano, o valor da aposentadoria. Cada ano eu estou concedendo mais aposentadoria. Esses picos, né, que eventualmente acontecem, às vezes tem muito a ver com reforma, que vai mudar a idade de aposentadoria, essas reformas que nós chamamos aqui de acanhadas, que eu chamei de acanhadas, né? Então, uma das motivações da pesquisa é o acirramento desse déficit previdenciário. Ele existe, né? Quando eu falo de reforma acanhada, é a reforma que tratou o passado, mas não está tratando essas vertentes de futuro, tá? Aí, quando eu falo também que ela foi acanhada, que ela deveria ser mais agressiva no que ela já foi um pouco agressiva. Talvez ela tivesse que ser agressiva em outros aspectos, eu também vou falar logo em seguida, para que desse robustez e já pensasse um pouco nesse futuro que vai piorar, sob o ponto de vista de déficit. Longevidade, né? Aqui é só uma curiosidade, mas aos 121 anos, o aposentado conhecido como terror do INSS recebe placa de homenagem do governo, né? Ele está com 121 anos e já tem aí mais 80 anos de aposentadoria. Um dado aqui do Japão também é bastante interessante. Lá eles comemoram muito o povo centenário, né? Os japoneses é um povo que vive bastante já naturalmente, né? Bastante disciplinado na sua alimentação, na sua saúde, e já vive bastante. O número de centenários no Japão totalizou 90 mil centenários, agora no último dia 16/10, reportagem meio recente,
Ao longo do tempo, né, vocês já vão ver, em 94 eram 3 mil centenários, chegando a 20 mil em 2009 e agora em 2022 já 90 mil centenários, ou seja, hoje tem 90 mil pessoas. Né? Mas centenários, alguém já conhece, ou, provavelmente no passado era muito difícil achar um, hoje eu já tenho um, eu por acaso tive um na minha família, então, um tio-avô meu que morreu aos 103 anos, faz uns 3 anos atrás. Ou seja, cada vez mais visível que nós estamos ficando mais velhos, ou seja, estamos conseguindo avançar na idade e avançar com saúde, graças a Deus, aqueles que conseguem cuidar da sua saúde, que têm uma vida econômica estável para cuidar da sua saúde. Ainda dentro da motivação, aqui é uma pesquisa, né, da Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades de Mercado Financeiro, né? Aí, apenas 3% dos aposentados brasileiros contam com previdência privada. Ou seja, hoje, de quem já está aposentado, apenas 3% fizeram algum tipo de previdência privada. Apenas 3% da população conta com previdência fechada. São aqueles empregados de algumas empresas que têm e disponibilizam isso. 92% dos brasileiros têm no INSS como única fonte de aposentadoria. É isso mesmo? Ou seja, todos esses 95% se sentem bem atendidos com o que está hoje na aposentadoria da Previdência Social. 31% dos brasileiros conseguiu poupar dinheiro em 2021. Apenas 6% guardou para a aposentadoria. E olha que em 2021 nós tivemos um aumento de poupança, né? As pessoas ficando em casa, elas sentiram mais necessidade disso, até mesmo com os problemas de saúde, ficaram mais alertas para a sua previdência. Outra pergunta foi, em uma escala de 1, menos importante, a 4, mais importante, qual a principal fonte de renda esperada na aposentadoria? Foi perguntado para brasileiros de 40 a 49 anos. Entende que estão, né, na pré-preparação para a aposentadoria daí a 10, 15 anos no máximo. O governo, 3,2 de pontuação, ele mesmo 2,6, a família 2,2, o empregador 2. Então, ou seja, hoje se dá uma importância muito grande a esse governo e a gente está vendo aí os déficits acontecendo e as ações limitadas para isso. Bom, que problema isso nos traz, né? Reflexão. O brasileiro entende como sua principal fonte de aposentadoria um agente que está ruim das pernas e tende a piorar. Então, olha só, minha principal fonte é a própria Previdência Social e ela está ruim das pernas. Como melhorar? Vou falar aqui agora um pouco do próprio governo, que ações ele poderia, né, fazer para isso. Uma delas tem tudo a ver com a evolução tecnológica, tá? Vou falar com bastante rapidez aqui também, até porque não dá para explicar um gráfico cheio de linha como esse, mas foquem nessas 3 linhas que estão aqui, né, do Reino Unido, de Portugal e do Brasil, né? Essas 3 linhas mostram que, de 1820 até o ano 2000, nós tivemos uma grande evolução, uma grande tendência de elevação na esperança de vida das pessoas. Em 1990, lá no Reino Unido, já se atingia 76 anos. Até uma notícia importante, hoje nós tivemos a renúncia da primeira-ministra lá do Reino Unido, né? E um dos principais motivos foi que ela mexeu no plano de pensão, iria mexer, eu acho que regrediu, de plano de pensão lá de uma série de aposentados num país que teoricamente tem uma razoável estabilidade nesse aspecto, né? Ou seja, o motivo aposentadoria estremeceu a base do Reino Unido hoje. Esse gráfico aqui nos faz traçar duas linhas de tendências contrárias e muito preocupantes, né? A linha de tendência do PEA, a população economicamente ativa, numa descendente, ou seja, o número de pessoas que está trabalhando para pagar a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas está reduzindo, e a linha, né, de aumento de valor de aposentadoria ao longo do tempo, em cada ano, com mais concessões. Aqui é só para mostrar o cruzamento entre elas, tá? Aqui tem um texto bastante interessante, porque essa esperança de vida, a princípio, ela foi provocada pela tecnologia, pela necessidade que as máquinas tinham. São textos aí de filósofos, que a necessidade que elas tinham que o corpo humano fosse utilizado para satisfazer o meio econômico. Tá? É um assunto bastante interessante de aprofundamento, mas aconteceu. Nós estamos vivendo mais. E esse mesmo avanço tecnológico agora
também está reduzindo o número de empregados, agora atualmente, aqui no passado e atualmente, reduzindo o número de empregados e a capacidade de geração aí de financiamento para a Previdência. Bom, deixa eu botar os dois logo aqui, essa mesma tecnologia, a gente vê também uma oportunidade, aí sim a gente vê a possibilidade de atuação do governo, né? No Brasil, hoje, nós temos aí uma medida comparativa de produtividade, chamada produtividade aqui como sendo PIB por empregado, né? De $31 mil por empregado, do PIB, né? Aqui. É um potencial no Brasil. Então, isso demonstra um potencial muito grande de, por exemplo, chegar. Se eu quisesse chegar ao benchmark, que aqui são $133 mil por empregado, que seria a excelência lá dos Estados Unidos, teria uma potencialidade aqui de crescer até 330%. E simplesmente, sendo mais modesto, né, chegar à média mundial, eu teria a possibilidade ainda de crescer 30% em produtividade. O que tem a ver crescer produtividade com financiamento de previdência, né? Eu tenho que tirar de alguma riqueza valores para serem direcionados à previdência, né? Eu posso taxar o salário do empregado, eu posso taxar a empresa. Agora, se eu tiver empresas mais produtivas, governo mais produtivo, eu tenho como contribuição dessa riqueza pegar o maior valor para a previdência. Então, eu preciso gerar esse maior valor para a previdência. E aqui é uma outra visão de produtividade, que essa produtividade aqui do gráfico 6, ela é mais acanhada, né? Ela vê apenas o PIB por empregado. Aqui leva em consideração diversos outros fatores, mas demonstra a mesma coisa, né? Aqui mostra a produtividade da China, linha vermelha, e a do Brasil aqui nessa linha verde, quase que numa constante aqui. Tá? Ou seja, temos efetivamente uma oportunidade do ponto de vista de política industrial, política de industrialização e de movimentação econômica no nosso país. Bom, e aí, como é que essa pesquisa está trabalhando efetivamente no sentido de tentar contribuir? Né? Então, reflexão: o brasileiro é otimista e pouco pragmático na condução e planejamento da sua aposentadoria. Como é que pode melhorar nisso? Atuar sobre o comportamento previdenciário do brasileiro. Né? Comportamento previdenciário do brasileiro. Razão alegada para baixa poupança. 45% não ganha o suficiente, ou seja, faz baixa poupança e diz que não ganha o suficiente. 22% poupança para quem é rico. 15% tenho dificuldades de controlar meus gastos. 18% outros. Não estou dizendo aqui que muitos desses aqui não estejam errados, mas muitas dessas respostas são respostas de paradigmas, efetivamente. Bom, preocupação com a sobrevivência na aposentadoria. 48% não estou preocupado, 28% sim, mas não muito. 19% sim, me preocupo. 5% não sei. Então, é a pesquisa da Oxford, que foi divulgada em 2013. Queria ver uma atualização dela, mas, ou seja, nessas perguntinhas que eu estou fazendo a vocês aí, espero que eu tenha uma pequena base, estou fazendo essa pergunta em outros lugares também, para me ajudar a ver uma concepção no Brasil e mais atual. O Brasil participou dessa pesquisa aqui, não vou lembrar aqui agora em que taxa em que participação do total de entrevistados, tá? Aí eu estou propondo, na verdade, uma migração de uma cultura de poupança igual a renda menos gasto para uma cultura de gastos é igual a renda menos poupança. Isso aqui é muito significativo, né? Eu tenho um único ponto que eu controlo aqui, ó, poupança, renda, gasto. Qual o ponto que eu controlo, na verdade? São os gastos, né? Falando aqui daquilo que já tem os gastos mínimos necessários para a sua dignidade humana e tudo mais, que não é o que eu estou tratando aqui agora, né? Mas, se eu ficar dizendo que a poupança vai ser o que eu ganho menos do que eu gasto, eu não vou ter poupança nunca. Eu tenho que trabalhar, na verdade, no controle dos meus gastos e a poupança vai ser consequência. Então, renda menos o que eu tenho que poupar, vai ser, por diferença, eu chego, então, ao valor que eu posso gastar. Então, eu tenho que estabelecer essa poupança ao longo da minha vida. Né? Comportamento previdenciário brasileiro. Sustento na aposentadoria. Com recursos próprios. 1% só trabalha hoje e se sustenta com o próprio recurso. Redução do padrão de vida. Ou seja, muitos se aposentam e têm que reduzir o padrão de vida bastante para poder se sustentar. Né? Continua trabalhando, eu poderia até levantar a mão, né?
foi uma opção minha, mas eu continuo trabalhando, mesmo aposentado pelo INSS, né? Tenho uma vida laboral contínua, 28%. Dependentes de parentes, 45% ficam dependentes, efetivamente, dos parentes, dos filhos e tudo mais. Então, o sustento do aposentado no Brasil está muito vinculado ainda, então, à camaradagem, o recurso próprio mesmo, aquele que tomou ações na vida para garantir uma continuidade, são pouco, muito pouco, né? E esse 26% aqui de redução de padrão de vida, muitos imaginam assim, não, eu vou me aposentar, meus gastos vão reduzir. Não, isso não é uma verdade. Você se aposenta e os seus gastos crescem normalmente porque você fica mais dependente de alguns serviços. São remédios, serviços hospitalares, planos de saúde e por aí em diante, né? Que são serviços caros. Bom, dentro disso, né, eu estou trabalhando aí nessa pesquisa e nesse trabalho tem um cronograma para desenvolvimento aí de uma proposta de modelo de educação financeira previdenciária, com linguagem acessível e massificação viabilizada pelas tecnologias de informação e de comunicação, né? Então, trabalho aí 3 áreas: finanças, entendimento e equilíbrio financeiro da previdência, em linguagem acessível a todos, proporcionando a democratização da ciência; educação, método de aprendizagem e aculturamento; TICs, processo de massificação. Na verdade, aqui eu estou tentando, e agora, nesse momento especificamente, me dedicar a algumas plataformas onde eu consiga desenvolver alguns games, com a ajuda de alguns outros profissionais, né? E através desse jogo, que seria a vida, né? Ao longo da vida, lá dos seus 10 anos até os seus 70, 80, a sua vida de aposentado, como jogar e ganhar com isso, né? A ideia básica é, ao final da pesquisa, eu conseguir disponibilizar esse tipo de treinamento. Essa é uma proposta que está sendo feita aí com o professor Dr. Carlos Henrique, que é lá da UENF, a professora Daniele, que está aí nos assistindo, que é aí da UF, e eu estou ali no doutorado do Centro de Ciência do Homem, Laboratório de Cognição e Linguagem lá da UENF. Né? Tenho aí um cronograma para chegar lá, mas ao final a ideia é a implementação, e aí essa implementação em universidades públicas, né? Espero contar aí com o apoio de vocês para conseguir implementar aí, inclusive na UF. E aí, fechando aí, dando o meu obrigado, trazendo essa frase aqui, né? As pessoas não decidem o seu futuro, elas decidem seus hábitos e seus hábitos decidem o seu futuro. Né? Ou seja, o que a gente faz ao longo da nossa vida nos trabalha o futuro, né? Tem que tomar muito cuidado também para não vender o presente para um futuro incerto, mas eu acho que a resposta, é a grande resposta aqui, é o equilíbrio dessa história, tá? Eu vou continuar aqui batendo papo com vocês, né? O tempo que for necessário, mas já deixo aí disponível no e-mail, principalmente o e-mail. Não estou assim tão sofisticado com o Instagram com isso, até tem alguma coisa, mas meu maior contato aí continua sendo o tratamento por e-mail, principalmente quem precisar e quiser aí trazer alguma dúvida ou até alguma contribuição por favor. Até não, principalmente alguma contribuição aí para a continuidade da pesquisa. Mas eu queria começar com uma perguntinha, então, já que você trouxe isso. Eu já anotei minha perguntinha, a gente fez uma lista ali de perguntas, né? E eu queria, até isso você falou agora, o foco do Luiz é mais os jovens, né? E os mais velhos, Luiz, coitados, que estão muito mais pior ainda do que os jovens, né? Que não tem educação, não tem possibilidade de vir a participar de programas como esse que a gente está fazendo, o SOS Educação Financeira na Universidade. Quantas universidades estão oferecendo isso gratuitamente? Apesar que a gente vê muita coisa no YouTube, muita coisa, né? Falando de educação financeira, falando de aposentadoria, mas muita coisa, tem coisas boas, mas tem muitas coisas ruins também, que mais deixam as pessoas perdidas, né, do que informadas, né? Que às vezes é tanta informação que você se perde, é uma desinformação ao invés de, e nem sempre de qualidade. E aí o game vem muito para essa galera mais jovem, né? O acesso à informação também vem mais para essa galera mais jovem que já nasceu meio que digitalizada. Eu chegando perto dos 50, né, já não me perco. Aí imagina a galera lá, né? Quer dizer que para essa galera ferrou, não tem mais o que fazer e acabou, né? Que acho que é legal falar para essa galera uma curiosidade minha, né? Porque eu acho que ainda eles estão mais vulneráveis do
que o jovem, que ainda dá tempo, né, vamos dizer para o jovem, ainda dá tempo, vamos dizer. Mas essa galera, como que a gente pode ajudar ou não tem o que fazer, vamos dizer assim? Isabela, eu sou bastante audacioso, né? Audacioso quando eu falo assim, né? Quando começo minhas propostas de projeto, eu imagino um mundo, né? Aí depois algumas pessoas vão me botando no lugar. Peraí. Eu sei muito bem como é que é isso. Eu, quando comecei, eu já estava querendo dar dica lá para Paulo Guedes, para todo mundo, como é que ia fazer com esse monte de idosos, esse negócio aí, né? Como é que vai fazer isso? Aí, num certo ponto, eu resolvi, não, peraí, tem uma parte aí que é a parte do governo, deixa eu vir para onde eu posso atuar de uma forma mais direta, até porque eu queria, na conclusão do doutorado, atuar mesmo com algum produto, com alguma entrega, né? Não queria só ficar com texto e conceitualmente as coisas, né? Então, eu fiz esse direcionamento. Mas agora eu vou falar sobre esse ponto de vista, que eu efetivamente não estou na tese atuando, a não ser nas considerações, né? Na própria leitura de uma tese, que quem sabe alguém um dia venha ler, né? E ver ali. Mas com certeza, né? Essa grande massa de já aposentado, vamos falar do já aposentado, né? Do já aposentado, ele tem que ter a sua financiabilidade de aposentadoria, aquela que dê a dignidade mínima a ele, né? Estou falando daquela classe até a C ali, até aqueles R$7.000 ali, né? Baseado no quê? Na riqueza atual. Não adianta, você não vai gerar riqueza em um dia para amanhã estar sustentando ele. Então tem que ser na riqueza atual. Então, se a gente conseguir ao longo dos próximos 5 anos algum ganho de produtividade e conseguir taxar essa produtividade, como a professora Viana, alguma coisa Viana, eu não decorei ainda o nome dela, mas já dei uma olhada lá no material que a Viviane aí disponibilizou também. É a professora lá da UFRJ, eu acho. Isso, né? Maria Tereza Então, ela fala muito lá de sonegação, todo mundo sabe disso, né? Fala de sonegação, de outras formas de atuação, da oficialização dessa mão de trabalho, que trabalha diretamente aí com o trabalho decente, né? Oficializar em carteira todo o trabalhador, não todo o trabalhador voluntário. Diria assim, nesse trabalho de pesquisa, a evidenciação disso textual até vai aparecer, né? Mas a proposta final acaba não tendo uma contribuição que não seja conceitualmente falando sobre isso e tirando essa conclusão até chegar lá, ó, esse povo aqui, que são os já aposentados, os em brevidade para aposentar. Você viu ali? Se eu tenho brevidade para aposentar, eu posso fazer alguma coisa? Então, nesse joguinho, você, a princípio, que está aqui ainda idealizado, né, num conceito de jogo, você vai poder entrar com 10 anos de idade, você vai poder entrar com 40 anos de idade e vai começar a jogar, né? E aí esse jogo vai te mostrar como é difícil começar a jogar com 70 anos. E aí pode ser meio decepcionante, né? Começar a jogar com 70 e aí vai dar game over rapidinho, né? É muito perigoso, né? Mas com certeza, com jovens, né, da faixa de 20, 25 anos, vai ser, espero que seja, né, um jogo com bastante possibilidades, né? E as possibilidades vão passar por um pouco de conhecimento financeiro, né? E o que ele pode fazer. E a ideia é que atenda a todas as classes sociais. A minha ideia é, não sei se eu vou conseguir, tá? Minha ideia é que a classe C, D e E também comecem a pensar nisso, né? E quando eu falo que eu consigo fazer numa classe A e B, né, grandes planos de previdência, onde eu efetivamente tenha continuidade lá no futuro, com a visão bastante mais módica, se a pessoa tiver uma concepção previdenciária natural, né, mesmo com recursos mais escassos, isso pode ser também trabalhado, né, de uma forma bastante pequena. Então, prefiro trabalhar com todas as classes, partindo com o jovem com grandes possibilidades, o não tão jovem com alguma possibilidade, e com o idoso vai mais demonstrar, o idoso que eu quero dizer, aquele já estou aposentando, mas demonstrar que ele vai ter que contar com esse governo, talvez ser um agente policiador. Aí eu falo de outras coisas também, né? É porque a gente se preocupa muito, por exemplo, o assunto Previdência, ele entra muito em voga na hora da reforma. Vai aumentar a idade, vai pagar mais, aí todo mundo se preocupa. Não está falando, está de boa, eu vou para a praia, está tudo bem, não vou lá fiscalizar o vereador, não vou lá fiscalizar o deputado, não fico, então está de boa. Aí quando vem a reforma, opa, que absurdo, né?
É mais ou menos terceirizar a responsabilidade, né? Quarteirizar, quinteirizar e não tomar a frente da coisa, né? É responsabilização, né? Eu estou olhando para a Dani aí. Ontem a gente falou sobre isso, né? Eu estava deixando minhas filhas ir pular e levando a bolsa dela. Ela falou, mas você não ajudou, não. Deixei ela levar a bolsa dela aqui, levar o brinquedo para a escola. Ou seja, 3 bolsas. E deixar levar 3 bolsas, na cabeça, ou nas costas ou no braço. Não tem melhor ensinamento que eu possa deixar aqui. Ó, eu sou responsável pelos meus atos, pelas coisas que eu faço. Se eu quero alguma coisa no futuro, eu tenho que trabalhar isso.